Sobre a brevidade do medo, por Fernando Brasil. O medo acompanha a humanidade desde os seus primeiros passos de reflexão, entre suas muitas formas. Existe uma que toca profundamente a experiência humana. O medo de amar à primeira vista. Ele parece apenas um obstáculo emocional, mas sua natureza é mais complexa, mais profunda e mais reveladora. Fernando Brasil propõe uma reflexão simples e ao mesmo tempo provocadora. Só temos medo daquilo que conhecemos, porque aquilo que não conhecemos é mistério e o mistério fascina. Talvez seja justamente aí que o medo revele sua verdadeira origem. Tememos aquilo que já nos marcou, aquilo que já nos feriu, aquilo que conhecemos por experiência. Aristóteles afirmava que o medo surge da expectativa de um mal futuro. É uma antecipação da dor, uma tentativa de evitar aquilo que imaginamos poder sofrer no amor. Essa lógica se torna ainda mais evidente. Amar significa abrir espaço para o outro, permitir proximidade, aceitar vulnerabilidade. E quando já conhecemos a dor da perda, da rejeição ou da despedida, o coração aprende a hesitar, não porque desconhece o caminho, mas justamente porque o conhece. O medo de amar nasce muitas vezes dessa memória silenciosa, da lembrança que permanece, mesmo quando acreditamos ter seguido adiante. Kierkegaard chamava atenção para algo semelhante. Ele falava da angústia como uma vertigem diante das possibilidades da existência. A vida oferece inúmeros caminhos, e a liberdade de escolher pode ser tão fascinante quanto assustadora. Amar é uma dessas escolhas, talvez uma das mais profundas. Ao amar, não existe garantia, não existe controle absoluto. Existe apenas a decisão de caminhar em direção ao desconhecido e aceitar tudo aquilo que essa decisão pode trazer. Por isso, segundo Kierkegaard, a vida autêntica não nasce da fuga. Ela nasce do enfrentamento consciente daquilo que nos inquieta. O medo continua presente, mas deixa de ser uma prisão e passa a ser parte da jornada. Jean-Paul Sartre observava que o amor também envolve liberdade. Amar alguém é reconhecer sua autonomia, sua capacidade de escolher, sua capacidade de partir, sua capacidade de permanecer. E justamente por isso existe risco. Não porque o amor seja frágil, mas porque a liberdade é inevitável. Fernando Brasil nos lembra que o conhecido desperta medo, mas o desconhecido continua exercendo fascínio. Existe algo em nós que continua olhando para o horizonte, mesmo depois das tempestades, mesmo depois das perdas, mesmo depois das cicatrizes. Edmund Burke chamava essa experiência de sublime, uma mistura de admiração e temor diante daquilo que não conseguimos compreender completamente. O amor muitas vezes ocupa esse lugar. Ele nos atrai e ao mesmo tempo nos desafia.
Sigmund Freud acreditava que muitos medos presentes na vida adulta possuem raízes profundas. Memórias antigas, experiências esquecidas, feridas que continuam influenciando escolhas atuais. Carl Jung acrescentou outra perspectiva. Segundo ele, todos carregamos uma sombra, aspectos ocultos da personalidade, inseguranças, receios, conflitos ainda não resolvidos. Amar alguém exige também encontrar essas partes de nós mesmos. Por isso, o amor pode ser transformador. Ele não revela apenas o outro, ele revela quem somos. Simone de Beauvoir via o amor como um movimento de transcendência, uma possibilidade de ultrapassar os limites da existência solitária, uma oportunidade de construir conexão genuína, não perfeita, mas verdadeira. Talvez o medo de amar seja, no fundo, o medo de reconhecer nossa própria fragilidade. A fragilidade de quem não controla o futuro. A fragilidade de quem não possui garantias. A fragilidade de quem continua humano. E talvez a coragem não consista em eliminar esse medo. Truvãos. A coragem consiste em compreendê-lo, aceitá-lo e seguir adiante mesmo assim. Porque viver plenamente não significa ausência de incerteza. Significa caminhar apesar dela. E nessa breve passagem entre medo e descoberta, entre vulnerabilidade e encontro, talvez esteja uma das experiências mais profundas da existência humana.